Oi, Camila. Boa noite. Oi, Fernanda. Boa noite. Esperando a Mariana entrar. Ah, Mari entrou. Aonde? Só? Olá, tudo bom? Oi, Mari. Boa noite. Eu estou tentando achar uma luz aqui. Tô vendo. Tá Ó, no o Congresso. Senado? Oi, peraí. Tá no Espera só, Congresso. estou no Congresso. Ai, que massa. Espera só um minutinho Como aqui. é que estão as coisas aí, Mari? Peraí, A produção aqui peraí, vai peraí. botar um fone para melhorar. Né? Aguarda só um minutinho porque a gente estava aguardando. Fico mostrando o Congresso aí. Uau. Foi. Deixa que eu pego depois de você. Ih, agora escureceu de novo. Não, mas acho que tá ficando melhor assim. Segura aqui. Vou botar aqui. O que a gente estava esperando. Oi, tá me ouvindo? Uhum. A gente está Tô esperando ouvindo. aqui, a luz está só testando, entendeu? A luz não está acesa ainda. Entendi. Olha lá, então está Ah, fazendo os testes. entendi. Eu estou em frente Ah, ao tá. Congresso Nacional, tá vendo? Senado e Nossa, Câmara de que cada massa. lado. É, Nossa, que hoje é o fantástico. dia, né? E eles estão fazendo testes ainda para fazer essa luz acender plenamente, né? Então, Entendi. deixa eu tirar o óculos aqui, que eu acho que tá até difícil de ver. Olha lá. Nossa, tá lindo o Tá, congresso. é porque tá escuro, né? Ainda não É, porque tá acenderam a escuro, luz. de noite é Mas a assim gente, mesmo. que Então, você mas dá pra quiser, ver bem. tá vendo? Dá pra ver bem. Mari, olha, então E- a gente pode começar, Mari? Pode, claro. Pode, tá tudo bem aí? Então tá, então olha, eu Tá vou me tudo. apresentar para quem não me conhece ainda. Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Patrícia Silva, eu sou funcionária do gabinete da direção do IFIX e estou aqui para apresentar mais uma live da nossa série Bate-Papo. O objetivo dessa série é apresentar conversas com convidados sobre temas que são importantes, tanto para a nossa comunidade acadêmica, como para a sociedade como um todo. E hoje é o dia do orgulho LGBTI, e nós convidamos a ativista trans Mariana Valentim, que é minha amiga muito querida. Ela é arquiteta e urbanista. Ela coordena também, é uma integrante, membro do Lady of Liberty Alliance, que é o Lula, é um movimento de mulheres, e também é a coordenadora do Diversidade no Distrito Federal. Ela está falando com a gente diretamente do Congresso, em Brasília, onde as luzes se acenderam, se projetaram ao prédio, né, do Congresso com as cores da bandeira LGBTI. Então, Mário, muito obrigada por aceitar o convite. Eu acho importante a gente fazer essa live nesse dia, que é um dia
que é um dia marcante, né, para a comunidade LGBTI. E a intenção nossa aqui é substituir preconceito por informação correta. Né? Então, assim, nada melhor do que uma pessoa que está tão ativamente nesse movimento. Então, muito obrigada por aceitar. Eu vou tirar um pouquinho a máscara aqui, mas porque não tem ninguém do meu lado, viu? Aqui, Tá ó, bom. tem o pessoal aqui, porque senão fica mais complicado de conversar. Tá bom. Então, agradeço o convite da Paty, né? A gente está aí no ativismo aqui LGBT, e hoje estamos aqui para marcar presença, né? Iluminando esse céu aqui, céu não, essa noite de Brasília, né? Com as cores da bandeira LGBT. Aí eu falei para a Paty que seria interessante se a gente fizesse essa live daqui, né? Nada mais certo do que fazer mostrando o símbolo da democracia, que é o Congresso Nacional, e que prova para a gente que, apesar de um governo conservador, existe realmente democracia, que a gente está vendo aqui ao vivo. Essa iluminação foi um pedido que foi feito à Câmara e ao Senado, e as duas casas aceitaram que fosse feita essa homenagem ao Dia do Orgulho LGBT. O Nicolas é um amigo meu que também está aí. Um beijo para você, e você pode começar a hora que você quiser. Então, já. Olha, Mário, eu quero começar pelo básico, né? Porque ainda que a gente que acompanha, eu não sou da comunidade LGBT, mas sou uma solidária, sou uma aliada, a gente tem uma certa intimidade, um conforto com as terminologias usadas pela comunidade LGBT, pelo movimento em si. Mas nem todo mundo tem, e a gente tem a função pedagógica de esclarecer, né? Preconceitos são rompidos com esclarecimento e conhecimento. Então, eu acho que acaba sendo um consenso o que significa a maioria das letras das siglas LGBTI. Mas eu acredito que o T confunde ainda muita gente. Queria que você explicasse o que significa, né, a sigla LGBTI e dar uma especial atenção ao T, né, ser transgênero, travesti, transexuais, iluminasse a gente um pouquinho sobre isso. Então, LGBTI, que é a sigla que é oficialmente hoje, né, pelo último congresso, foi definida a sigla LGBT. Tem outras siglas maiores aí que abrangem mais personagens aqui do mundo LGBT. Só que basicamente é LGBTI, essa que é oficial ainda. L de lésbica, né, que são pessoas que se reconhecem como mulheres e se atraem afetivamente, sexualmente por mulheres, né? Eu, por exemplo, né, já dando logo uma bomba aqui, eu me considero uma lésbica, porque a minha identidade de gênero é feminina e eu me atraio por mulheres. É uma coisa que geralmente causa um impacto bem grande, porque, né, por eu ser uma mulher trans, todo mundo imagina logo que eu tenho uma orientação por homens, né, que gosto de homens. É aí que a coisa começa a separar. Tem os gays, que é outra coisa, né, que são homens que se sentem como homens, que se identificam como homens. Isso quer dizer que podem ser homens trans, que se atraem por homens, que têm um desejo sexual por homens. Né, o B, LGB, B são bissexuais, né, que aí é uma terminologia mais simples, porque são pessoas que se atraem por ambos os sexos, né. E o T, de trans, que hoje em dia a gente usa muito uma palavra que a gente chama de transgênero. Porque muita gente fala as travestis, as transexuais, né? Então, para englobar toda essa turminha, a gente usa a palavra transgênero, que nada mais é que uma pessoa que transgride o gênero que foi denominado ao seu nascimento. Hoje eu estava até discutindo isso na diversidade, né, no grupo LGBT que eu participo. Esse T, ele cabe inclusive pessoas que acho que o seu público também talvez não conheça, que são pessoas que a gente chama de não binárias. Não binárias são pessoas que não se reconhecem em nenhum gênero, ou têm o desejo de não se assumir em um gênero apenas. Então, elas também são consideradas pessoas transgêneras, porque elas estão, a partir dessa vivência dela, dessa identidade dela, ela está
transgredindo também o gênero, que é essa questão dessa denominação que a gente recebe ao nascer. As travestis, que é uma coisa muito brasileira, travesti é uma identidade brasileira, não sei se você sabe. Ela foi criada no Brasil. No resto do mundo, essa questão dessa travesti, infelizmente, teve muito ligada à questão sexual, de prostituição, de rua, entendeu? Mas é uma identidade brasileira, que é essa mulher que é meio misto, né? Essa coisa meio dual, que ela passeia entre os dois gêneros e que normalmente ela não tem vontade de fazer a cirurgia de resignização sexual e se fica bem. Ela é uma mulher trans, só que ela difere das outras mulheres trans normalmente. Tudo que eu estou falando aqui, Paty, é uma coisa genérica. É bom que se coloque isso, né? Eu acho que esse reconhecimento ele é individual. Pode chegar alguma pessoa da sua live e vai dizer assim, não, eu sou trans, mas né, eu sou transexual, não sou transgênero. Quer dizer, isso é uma coisa que a gente coloca como a gente estuda o tema, como a maioria pensa, mas obviamente há discordância sobre essa questão. Então o T ele serve isso, é o guarda-chuva de todas as pessoas que têm essa questão de gênero, que transgridem o gênero que foi denominado ao seu nascimento. E aí tem as outras denominações, que aí já tem os assexuais, tem o intersexo, né? Você deve até conhecer a Dione Freitas, né? Amiga nossa, tá comigo no Livres e tal, que é uma intersexual, né? É uma pessoa que nasce com não sexo tradicional, ela tem geralmente uma mutação que não deixa ela 100% masculina, nem, colocando em termos gerais também, né? Nem 100% feminina. Então, intersexo era o que antigamente se denominava de hermafrodita. Então, tem o intersexo, tem o queer, que aí vem com essa questão não binária, né? O queer se encaixa muito disso. Eu não tenho um gênero, eu não tenho uma definição. É uma liberdade que a pessoa não quer uma vinculação a essa questão do masculino e do feminino. Tem os assexuados, que são os que não têm interesse em sexo, não têm interesse em envolvimento afetivo. Basicamente, se eu fosse colocar, tinha um monte de outras identidades, mas aí a gente ia ficar só falando sobre isso hoje aqui. Entendi. Mari, eu vejo que o Dia Internacional do Orgulho LGBT foi instituído em razão de um evento lamentável que ocorreu em Nova York há algumas décadas atrás. E durante todo esse tempo, o movimento LGBT no mundo inteiro tem lutado por algumas pautas específicas e até que tem alguma conotação locais com as suas regiões, né? Existe a LGBTI-fobia institucional, a LGBTI-fobia no nosso cotidiano e tal. Eu queria saber de você quais são as principais reivindicações hoje da comunidade LGBTI no Brasil. O que você percebe como maiores reivindicações? Olha, o que eu percebo, é fazer só um contexto histórico, felizmente, de forma estatal, a gente tem evoluído bastante nas leis aqui nos últimos anos, né? Não sei se você sabe, houve a lei da identidade de gênero, que eu, por exemplo, consegui trocar meu nome de registro para um nome que eu me reconhecia. Teve a criminalização da homofobia em pleno governo Bolsonaro, que inclusive eu estou com o responsável aqui pela criminalização da homofobia no passado. Quer dizer, foi uma vitória em pleno governo reacionário, conservador. Então eu acho que, em termos de políticas públicas, nós estamos avançando numa questão macro. Nome social, que é uma coisa que era uma reivindicação. Uma pessoa trans, normalmente, você como professora, aí, vai falar isso melhor do que eu, você como professora sabe o que acontece, esse bullying que os alunos recebem na adolescência, né, no ensino fundamental, e por aí vai. E o nome social, ele vem ajudar principalmente a comunidade trans, que nessa idade de adolescência, a lidar com a transgeneridade
o nome social é um nome respeitoso, ele não é um nome oficial. E hoje em dia é autorizado esse nome nas escolas públicas. Foi uma vitória que aconteceu no governo Temer e que instituiu esse nome social em todas as escolas públicas do Brasil. Então, houve muitos ganhos nos últimos anos, né? O próprio casamento homoafetivo, né? Tudo via STF. Então, a gente tem trabalhado muito nessa parte institucional, que tem andado bastante, né, tem acontecido bastante, só que nessa parte social a gente tem muita dificuldade, porque nos últimos tempos a sociedade ela tem se tornado mais, se por um lado tem muita gente defendendo os LGBTs, tem um outro lado que parece que não entende essa questão da diversidade de gênero, essa questão da sexualidade. Então a gente tem que avançar em políticas pontuais para dissolver essa questão desse preconceito que ainda está tão enraizado na nossa sociedade. Questão de trabalho, né? Hoje em dia ainda existem preconceito contra LGBTs no trabalho, é uma coisa que acontece muito. Nas escolas, você como educadora, você sabe muito bem disso, tentaram passar uma lei, que era uma lei da mordaça, né? Que era a lei da ideologia de gênero, que o gênero não poderia ser discutido nas escolas, né? Uma coisa absurda. Graças a Deus o Congresso, esse ano mesmo, acabou com essa ideia de você poder não falar sobre gênero nas escolas. Então tem essa parte educacional que é tão importante. Nossa, eu estou aqui falando, mas na hora que você quiser, você me interrompe, porque senão eu vou passar a noite toda falando com você. Tem, né? Tem a questão... Eu posso falar, né? Eu posso falar muito bem da pauta trans, né? Porque é uma coisa que eu vivi, que eu vivo a minha vida toda, né? A questão da população trans, principalmente as travestis, que elas geralmente são expulsas de casa logo cedo, quando assumem a sua identidade de gênero, são expulsas da escola, sofrem bullying na escola, quer dizer, tem toda a travesti, principalmente a travesti mais pobre, a travesti negra, né, que ela sofre duplamente essa questão, que aí sobre racismo você pode falar, que aí é pauta sua, entendeu? Ela sofre duplamente, né, por ser trans e por ser negro e negra, né, então faltam ainda muitas políticas públicas de inclusão dessa população, principalmente que ela é expulsa da escola, ela não tem um acolhimento na família, não tem um acolhimento do Estado e geralmente vão parar na prostituição. Portanto, que a expectativa média de uma mulher trans, ela gira em torno de 35, 40 anos, porque acaba acontecendo isso, ela vai para a rua, ela vai para a prostituição, ela morre assassinada, ela morre em bala perdida, ela morre com crimes de ódio, entendeu? Então, hoje em dia eu estou com 47 anos, eu sou uma sobrevivente a essa média de expectativa de vida das pessoas trans. Então, o que eu vejo enquanto ente político, eu acho que muito essa questão da empregabilidade da educação, né? Acesso à educação para essa população. Isso vai de uma questão lá da base para conseguir construir, e claro, aí tem políticas pontuais, né? De você falar sobre, igual a gente está falando aqui, trabalhar isso dentro das empresas, entendeu? Essa questão das cotas, né? Uma coisa muito discutida, não sei se você sabe, já se discute cotas para pessoas trans. Entendeu? Essa era uma Quando houve... que eu gostaria de fazer para você, porque as cotas para negros, indígenas e pessoas com carência socioeconômica, elas já existem há algum tempo e tem tido alguns bons resultados, especialmente em universidades. Eu queria saber da sua opinião sobre cotas para pessoas LGBT ou pessoas trans. Como eu sou liberal, né? Você sabe, né? Então eu tenho até medo do que eu vou falar aqui, que eu apanho do povo da galera liberal. Eu vejo que não tem ninguém aqui do meu lado. Eu particularmente vejo a cota dessa forma. Inclusive, mudei de opinião a partir das cotas para pessoas negras. Uma mudança que a partir desse contato que eu tive, e aí por conhecimento, como você falou, por educação, por conhecimento, eu fui entendendo o que significava as cotas.
entendeu? Eu acho que cota, como você deve concordar comigo, é uma política afirmativa. Isso. Então não é uma política permanente. Não vai ter cota. Se Deus quiser, não vai ter cota para negro eternamente. Eternamente. É uma questão de você chamar essa população que ela está fora desses ambientes, principalmente da universidade, e colocá-las dentro. A partir da hora que isso... Caiu no lago. Aqui, eu tô quase caindo no laguinho aqui. Aí, fica no laguinho Calma aí, Mário. Entendeu? Então, eu particularmente sou a favor de cotas, né? Outro dia a gente estava discutindo uma live bem interessante de cotas de mulheres, né? Porque tinha um projeto de uma vereadora lá no Paraná que estava querendo instituir cotas de 50% de vagas para a Câmara de Vereadores. E foi uma discussão num ambiente liberal com uma pessoa que eu achei maravilhosa, cada uma colocou seus argumentos, e é um dos argumentos que eu acho mais forte da questão das cotas, é porque muita gente fala, a gente pode mudar a sociedade, deixar a sociedade mais tolerante, sociedade mais aberta, mas aí a professora falou uma coisa que me bateu, ela falou assim, mas eu tenho urgência nisso. Eu não quero que a sociedade faça essa mudança cultural que às vezes leva décadas. A cota, ela tem essa questão da urgência, vou fazer isso agora. Não é uma população que viveu a vida toda excluída desses ambientes, ela não tem tempo de esperar mais uma geração, 2 gerações, para aos poucos essa mudança ir acontecendo. Eu acho muito legal isso, dessa coisa da cota. Pá, botou, igual lá, foram 50% de cotas de mulheres de vagas. Acabou. Não tem o que discutir. E muita gente discute as cotas para LGBT, principalmente para as pessoas trans. Aí a pessoa fala assim, mesmo jeito, você já deve ter ouvido isso demais. Muita gente vai fingir que é negro, que não é negro, vai pegar cota e não sei o que, tarará. Aí eu falo assim, gente, vai acontecer falhas e elas têm que ser corrigidas. O que não pode ser é um projeto desse ficar parado por conta de falhas, por conta de... E vai acontecer, como acontece, eu vejo, outro dia não estavam batendo essa questão, acho que foi em qual universidade, que botaram um bando de gente branca que tinha entrado por cotas e tal. Se vai acontecer falhas, entendeu? E aí as falhas estão aí para ser corrigidas. Uma cota ela não pode ser eliminada por conta das falhas. Uma política interessante, uma política importante, e eu acho que a cota de negros abriu espaço para as outras minorias. Olha só que interessante. Foi a primeira cota instituída, né? E outras minorias, indígenas, essa questão da cota de mulheres também veio no encargo, e agora está se falando em cotas de pessoas trans, por exemplo, que são muito marginalizadas o tempo todo. É uma das populações mais marginalizadas de todas. Você, como mulher negra, sabe disso. Igual eu falei, você ainda tem a dupla questão, né? Uma mulher negra, uma mulher trans negra. E, tipo assim, é o ápice, né? Se eu queria realmente me lascar na minha vida, eu nasci certa, do jeitinho que é para me lascar todinha, né? Então, eu acho que é uma bela oportunidade para corrigir isso, né? Porque principalmente a população travesti, ela é totalmente alijada da sociedade. Quais são o trabalho que uma população travesti tem? Não tem, ou ela vai ser cabeleireira ou ela vai para prostituição. E olha só que interessante, aí a gente vai fazer um diálogo agora eu e você. Você, mulher negra, se você sofre racismo, você chega em casa, você tem o apoio da sua família, concorda? Você vai dizer, ó, sofri um caso de racismo e tal, o seu pai vai te defender, a sua mãe vai te defender, a sua família vai te defender. No caso das pessoas trans, às vezes você vai apanhar de novo. Você vai dizer, ah, sofri um caso de transfobia, e aí o que vai acontecer? O seu pai pode dizer, não, para você virar gente, para você virar homem, quer dizer, você provavelmente não vai ter o apoio da sua família. Quer dizer, além de sofrer todo esse preconceito fora de casa, provavelmente, às vezes, principalmente população menos esclarecidas, que tem menos condição de entender o que significa a transgeneridade, a pessoa sofre duplamente, sofre da sociedade e sofre da família. Você imagina como é que uma pessoa dessa consegue sobreviver. Por isso que, às vezes, muita gente fala que o índice de suicídio, realmente, quando a gente coloca
essa questão da vida, né, dessa expectativa de vida, a gente inclui as pessoas que se matam. Aí a pessoa fala assim, a pessoa é trans, tá vendo? Não presta, tá vendo? Se matou porque é trans. Não, ela não se matou porque é trans, não. Ela se matou porque vive numa sociedade que o tempo todo discrimina, violência contra ela o tempo todo, e aí realmente fica difícil. Não tem acolhimento em casa, não tem acolhimento no trabalho, não tem acolhimento na escola. É o tempo todo ridicularizada, sofre violência. Uma pessoa dessa não vai poder dizer assim, realmente a minha existência é uma merda, eu prefiro morrer? Não é difícil imaginar que uma pessoa possa pensar assim. Mas é porque ela é trans? É porque ela é trans? É isso? Eu não acredito nisso. Se ela vivesse numa sociedade que fosse tolerante, acolhedora, esses índices de suicídio que acontecem com pessoas trans, ele diminuiria assustadoramente. Entendeu? Então, até nisso, é uma questão de saúde pública. Pensar nessa questão de um monte de gente. Mulheres trans que não têm dinheiro, travesti, eles chamam de bombar, não sei se você já ouviu falar esse termo. Não. A travesti, ela quer ter um corpo feminino, só que como ela quer continuar a ser ativa sexualmente, ela não faz uso de hormônios. Então ela faz uso de silicone industrial. E aplica esse silicone industrial no corpo para moldar esse corpo feminino. Então ela coloca silicone industrial na bunda, nos peitos, nos quadris, para tentar buscar essa forma feminina sem precisar fazer uso de hormônios que atrapalham a performance sexual dela. E aí o que acontece? Pessoas morrem por conta de aplicar esse tipo, que é uma coisa perigosíssima, ainda é feito hoje, ainda é utilizado hoje, porque elas querem ganhar essa forma, e a única forma, às vezes, querem ganhar essa forma para se prostituírem, para serem desejadas na prostituição. Olha onde a gente chega nesse nível, quer dizer, a pessoa morre porque colocou silicone no corpo. Isso é uma coisa extremamente comum. Meu Deus. Extremamente comum. A gente está o tempo todo junto às travestis, tentando mudar, mas não adianta. Elas falam assim, a minha possibilidade de eu ganhar dinheiro é com prostituição, inclusive isso. Ela pode ser, inclusive, uma profissão que paga menos, aí vem uma questão até da mulher cisgênera, né? Às vezes ela fala assim, eu como travesti vou ganhar 3, 4 vezes mais do que ganharia como uma cabeleireira. Entendeu? Então tem essa questão envolvida, não tem oportunidade, ou então vai trabalhar, sofre preconceito também no trabalho, mesmo sendo cabeleireira, mesmo sendo essas profissões que pagam menos, ela ainda sofre discriminação, ela pensa, não vou passar por isso não, é melhor ser prostituta, que eu vou ganhar pelo menos dinheiro. E aí vem essa questão do silicone, por aí vai. Mário, eu tenho uma pergunta, não sei se você tem esse dado. Essa é uma curiosidade que acabou me surgindo agora com a sua fala sobre prostituição. Você tem algum índice que mostre o Estado brasileiro que tem mais mortes por pessoas trans? Sim, existe já a ANTRA, né, que é a associação uma das ONGs que militam na área das travestis, falam que o Brasil, né, tem estudos que o Brasil, em comparação aos outros países, é o país que mais mata mulheres trans, né, pessoas trans e travestis no mundo. Eu questiono muito esse estudo, realmente é um índice altíssimo, mas só que eles, não sei se você sabe, eles não incluem os países da África, entendeu? Os africanos não, porque os países africanos nem esse dado você consegue, entendeu? Mas mesmo assim, é uma quantidade alta de pessoas que morrem simplesmente por serem pessoas trans, por serem travestis. Uma coisa assim, o nosso índice é superior à Europa todinha. Morre mais gente no Brasil por ser trans e travesti do que a Europa todinha. Entendeu? Então é um índice ainda muito alto e é uma coisa muito dolorida, né? Porque a pessoa morrer num assalto, morrer numa violência no trânsito, entendeu? É triste, é deplorável, né? Mas morrer por ser trans é algo assustador. É algo assustador. Acho que nenhuma pessoa deveria morrer por expressar sua identidade de gênero como quer. Não existe. A gente estava aqui hoje
Na hora que a gente veio descendo aqui a rampa do Congresso, gritou um bolsominion, LGBT, vai tomar no cu. Aí eu falei assim, me diz que uma pessoa sai da casa dela para vir aqui hoje, que sabia que ia ter essa iluminação que está ficando bonita aí atrás, ó. Tá linda. Que ia ter essa iluminação hoje para você xingar alguém. Você tem ideia do que é isso? O tanto que Não. eu falo que para mim isso é um atestado de ignorância, um atestado de burrice mesmo. Eu acho um atestado de burrice. A pessoa Não, que quando você faz esse pergunta tipo se de eu tenho coisa... ideia, eu não tenho ideia, e eu fico tentando localizar dentro de mim uma explicação razoável para a pessoa manifestar um preconceito e agir com discriminação contra uma pessoa por conta de sua orientação sexual. E eu fico revisando dentro de mim e não consigo achar nenhuma. Sabe, nenhuma explicação para isso, né? Porque, veja, a gente, no meu caso, na população negra, a gente experimentou quase 4 séculos de escravidão. A gente tem uma estrutura social toda formada a partir de uma lógica racista. Então, você consegue compreender por que o racismo é tão difícil de ser revertido. Mas, no caso, né, para mim, eu como leiga, não consigo visualizar, explicar, tentar achar uma justificativa para uma pessoa sair às 8 horas de um domingo para xingar uma pessoa de LGBT, vai para casa, né? Enfim, de qualquer coisa. Não consigo achar, Mari, uma explicação para isso. Não, e da mesma forma, eu acho que eu sou solidária à questão do racismo, né? Eu acho, assim, assustador. Realmente, eu acho que quando você falou sobre essa questão LGBT, eu fiquei pensando que eu penso nisso em relação ao racismo. Eu lembro que o primeiro ídolo da minha vida foi Michael Jackson. Eu era moleca, né? Na verdade, o primeiro ídolo meu foi Ney Matogrosso, mas eu tô falando assim, na adolescência, quando você toma consciência. E meu pai é uma pessoa racista, admito isso, meu pai é racista. E eu lembro que na época eu era fã, devia ter 12, 13 anos de idade, olhava para o Michael Jackson, dançava como ele, sonhava, queria ter um filho, colocava o nome do filho de Michael Jackson. Eu, assim, totalmente louca pelo Michael Jackson, apaixonada. Aí meu pai falou o seguinte, você pode casar com uma mulher com cabelo ruim, né, aquele termo ruim, e aí você imagina, vai sair, nascia um monte de, que era loirinha antigamente, vai sair uma loirinha com cabelo ruim. Aí eu falei assim, não, vai nascer, eu com 12 anos de idade, eu falei, não pai, vai nascer uma pessoa, uma criança com cabelo afro, que provavelmente vai nascer loira. E que bonito, olha o cabelo do Michael Jackson. E eu falava aquilo ali numa inocência de uma pessoa que não tinha entrado em contato ainda com essa discriminação. Eu queria fazer capoeira. Meu pai não deixava fazer capoeira. Entendeu? Então é uma coisa que realmente o preconceito é uma coisa ensinada. A minha sorte é que eu sempre fui rebelde. Desde pequena, por essa questão de ser trans, eu sempre fui muito solidário a todas as pessoas que sofriam preconceito, porque eu sofria, você acaba gerando uma empatia quase que automática. Entendeu? Então eu não consegui ser contaminada por esse vírus, né, do racismo, esse vírus que eu falo da LGBTfobia, esse vírus de todo esse tipo de preconceito. Eu acho que quando você é trans, você acaba sempre olhando para o outro com um olhar muito mais empático, porque você sofre discriminação e quando você vê outra pessoa passando por uma discriminação que você não sofre, mas você sente empatia, você consegue se colocar mais no local daquela pessoa do que uma pessoa que não sofre preconceito, né? Então, quando... é isso mesmo, é a minha sensação, meu sentimento em relação ao movimento LGBT. Eu fiz um curso ano passado no meu trabalho sobre políticas estudantis e teve uma aula sobre LGBTI. E a professora, ela ensinava, ela falava tudo, e eu ficava, aquilo me machucava tanto por dentro, porque eu me colocava no lugar da vítima do preconceito. Eu sofri a vida inteira e continuo sofrendo. Né? E aquilo me machucou muito. Eu lembro, nossa, como é que pode ser isso existir ainda?
Isso é preocupação de outras pessoas, o que dois adultos fazem na sua intimidade, né? Até uma vez eu vi uma entrevista do Drauzio Varela, quando ele falou assim, olha, se você se preocupa que os seus vizinhos fazem no quarto, você não tá legal, você tem que procurar ajuda. Daí é isso, né? Se a gente está preocupado que dois adultos estão lá fazendo sexualmente das suas vidas privadas, a pessoa não está bem. Você não está legal, né? Você não está legal. Não está legal, exatamente. Procurar ajuda. Esse vídeo do Drauzio é um dos vídeos mais deliciosos que eu já vi na minha vida. Porque ele vai assim com uma precisão tão grande, né? Porque ele inverte a situação, né? A pessoa que discrimina normalmente se acha normal, certa, e a outra pessoa está errada, né? E aí, com essa fala dele, ele consegue inverter a questão de uma forma muito sutil, que coloca realmente quem é maluco aqui, né? Quem é anormal é você, que está preocupado com quem a minha secretária dorme, com quem o seu vizinho dorme, por aí vai, né? Você deve conhecer a Angela Davis, né? Claro. Hoje eu vi tem muitas... não sei se eu posso falar sobre isso, né? Não sei como é que tá aí, né? O tempo. Porque eu vi um vídeo dela hoje, pela manhã, que eu até postei esse vídeo, e eu achei muito legal o que ela disse, né? Eu não conheço bem o trabalho dela, eu li um livro dela, mas não acompanho o trabalho dela, né? E ela fala dessa questão do movimento negro, não tentar, porque tem muitas feministas que são negras e tentam inviabilizar a questão trans, né? As radfem. Ela fala o seguinte, pô, vocês tinham que beber na fonte trans e disseram o seguinte, ó, isso está errado. Eu tenho a minha identidade de gênero e quero mudar isso. Então é um sentimento de revolução mesmo, de mudar o que está errado. Então ele fala assim, ela disse, eu como mulher negra, eu bebo nessa fonte de me inspirar nessa revolução de quebrar normas e de fazer diferente. E é o que acontece com o movimento negro, está o tempo todo quebrando normas ali, entendeu? Normas institucionais, a história do racismo estrutural, né? Quer dizer, está quebrando essas normas que às vezes que vêm de séculos, que são invisíveis às vezes, né? Então esse sentimento de revolução, de mudar, ela falou assim, eu bebo no movimento trans, das mulheres trans, eu achei aquilo maravilhoso. Mari, você falou no racismo estrutural, e eu fico pensando, talvez a gente possa até já comentar e falar sobre a LGBTfobia estrutural, ou seria um exagero da minha parte, se a gente falar assim? Não. A sociedade, ela não é criada, né, e é uma questão secular, né, dessa questão que vem do patriarcado, esse patriarcado que dura há 5.000 anos, né, dessa questão do masculino superior. Eu lembro que, por exemplo, você tem ideia, todo mundo, quando entra em contato com a transgeneridade, geralmente coloca assim, nossa, mas você é homem, quer ser mulher? O que é o ser mulher na sociedade? É um ser de segunda classe. Se você é homem, está no topo da cadeia alimentar, fazendo uma analogia bem tosca, no topo da cadeia alimentar, como é que você quer se rebaixar a ser uma mulher? Então já começa por aí. Não é simplesmente o tanto quando você vai xingar um homem, você xinga ele de quê? De mulherzinha, né? De mariquinha, como diria no interior do Goiás, de mariquinha. Quer dizer, você tenta rebaixá-lo afirmando que ele é uma mulher, entendeu? Então, se isso não mostra que essa LGBTfobia está na nossa sociedade enraizada, quando você vê uma pessoa tirando chacota por uma pessoa gay, uma pessoa trans, por exemplo, eu não sou bicha louca. Poderia? Poderia, e não estaria nada de errado. Só que a sociedade olha para daquela pessoa afeminada e aí ela sofre novamente mais um preconceito extra por ser afeminada. Isso tudo é uma coisa estrutural que vem de educação durante séculos. Isso não é uma coisa que foi criada agora, né? Essa questão desse patriarcado, você que, né, provavelmente estuda muito mais isso do que eu,
ela vem de 5.000 anos, essa construção desse patriarcado, essa construção do masculino superior. Quer dizer, isso tudo desemboca nas mulheres e desemboca nos LGBTs o tempo todo. Então, é uma questão de essa mudança cultural, essa mudança, quebrar esses paradigmas, é tão difícil, como você falou, dos 400 anos de escravidão, entendeu? Eu, por exemplo, toda vez que eu tenho oportunidade, eu vejo vídeos, eu leio sobre o racismo, entendeu? Mesmo assim, ainda não me sinto à vontade de falar. No máximo, é um diálogo mesmo. Eu acho que o protagonismo tem que ser lá mesmo e acabou o assunto, não tem essa questão. Mas eu acho que ainda, toda vez que eu aprendo um pouco mais, eu falo assim, eu não sei nada. E olha que eu tenho interesse. É diferente, a maioria das pessoas não tem esse interesse de desconstruir, de mudar a sua ideia, de mudar a sua mente, entendeu? Então é uma coisa muito difícil de ser feita. Eu lembro uma vez que um professor falou isso, ó, nós temos uma história de 500 anos. 2/3 dessa história foi com a escravidão. Então, como é que você quer que a coisa seja mudada assim tão rapidamente? Quer dizer, você tem uma história de 2/3 do tempo histórico nosso no Brasil de escravidão. E mesmo assim, né, eu falando aqui, eu já estou falando demais, a Paty. Se eu falar bobagem, você me corrija, entendeu? Isso é o que eu tenho aprendido, né? E ainda acontece aquela questão da Lei Áurea e tal, que não foi uma libertação, né? Foi uma alimentação formal, mas que não deram estrutura, quer dizer, isso vem ganhando. Eu lembro, uma coisa até interessante, no clube que minha mãe frequentava no interior de São Paulo, até 1979, não era permitido negros. Entendeu? Eu lembro que tinha essa questão lá, e aí a partir de 79 houve a prefeitura lá, eu achei aquilo uma loucura, imaginar, né, que isso vinha acontecendo. Então, voltando à pauta aqui, a pauta LGBT ela está muito próxima da pauta de racismo. Elas comungam em muitas ideias, elas se cruzam em muitas questões, e eu acho que são dois movimentos que têm sim que andar juntos, que essa união vai ajudar a mudar esse racismo estrutural e essa LGBTfobia estrutural. Então eu estava pensando corretamente, né? Porque eu pensei aqui, falei, será que eu estou no caminho correto de pensamento? Né? Porque a questão é tão grave, né? E como você colocou, que nós, infelizmente, somos os campeões de homicídios entre LGBTs, né? Eu pensei que fazer essa analogia trazendo o que o professor Silvio de Almeida fala em relação ao racismo estrutural. Então, Mário, nosso tempo está quase acabando, está faltando um pouquinho. Então, assim, eu quero muito te agradecer por essa live. Assim, foi muito esclarecedora para mim. O sentimento que você tem em relação ao racismo é o que eu tenho em relação à LGBTfobia. Eu sou muito solidária, mas entendo pouco. Então, por isso eu também que te convidei para dar esse esclarecimento para a gente. Eu acho que é importante, e ainda mais nos dias de hoje. E você está no local, em frente ao Congresso, com as luzes acesas. Acho que mais simbólico que isso seria impossível. Então, assim, muito obrigada pela sua participação aqui. Foi realmente enriquecedor para a gente. Um beijão para você, Paty. Adorei também conversar. Eu poderia ficar conversando com você a noite inteira. A gente poderia, né? Inclusive, você está no boteco, eu falaria a noite inteira sobre essa pauta e ia ficar a noite inteira te perguntando de racismo e tal, é uma coisa que eu amo ouvir. Aqui a noite toda. Né? Eu ficaria a noite inteira, então foi muito bom poder tocar nesse assunto no dia que eu estou aqui envolvido em outras questões aqui, mas eu fiz questão de estar com você. A gente fez esse compromisso, foi muito legal o bate-papo. Quero mandar um beijo todinho pro pessoal da UFRJ aí, que acompanhou a gente, né, do instituto que você trabalha. Então, um beijão para todo mundo. Aqui é um feliz dia. Um dia do orgulho LGBT. Um beijão para todo mundo aí. Feliz, liberdade para todo mundo. Beijão, Mari. Boa noite. Beijo, lindona. Se cuida, moça. Se cuida. Tchau, tchau. Tchau. Bom, gente, olha, quero agradecer todo mundo
por assistir a Mari. Eu espero que todo mundo tenha gostado. Eu gostei bastante, aprendi muito. Todas as lives ficam salvas no IGTV. Tá? Então, quem não viu, pode ver mais tarde. Então, olha, desejo boa noite para vocês, um excelente fim de domingo. E eu quero aproveitar a live aqui para lembrar que amanhã, às 15 horas, nós vamos fazer uma live sobre saúde mental em tempos de quarentena com a psicóloga Cassiane Thalita. Então, gente, por favor, não percam e não deixem de curtir a nossa página Acontece no IFIX. Beijão!